Onde tiver alguém precisando de você, ali é um culto. Mas os religiosos murmuram porque aqui não é lugar de culto. Esse tipo de gente não é ovelha de Jesus. Essa conversa aqui não é pregação. Gente, tem pregações que são muito mais calorosas num bate-papo do que num púlpito de uma igreja. Bom, nós estamos diante de mais um embate. O engraçado é que esta parábola brilhante, ela nasce de uma discussão entre Jesus e os religiosos. Aliás, Jesus não tinha sossego com essa turma. Os escribas e fariseus, como é comum de religiosos, eles ficam rastreando Jesus e ao mesmo tempo condenando a sua fala, o seu comportamento. Jesus não podia sair do padrão religioso deles, que eles já murmuravam, já criticavam Jesus e, o mais sério, já condenando. Sim, gente, vamos falar a verdade. O religioso, ele é uma sarna para se coçar. O povo chato é o povo religioso. Essa parábola, ela nasce, se você ler o capítulo 15, verso 1, você vai perceber que ela nasce de murmurações. Porque Jesus senta para bater papo com pessoas. E os religiosos se incomodam com Jesus pelo simples fato de Jesus sentar para bater papo com gente. Porque Jesus gosta de gente. Para eles, os religiosos, por exemplo, era inadmissível um rabi, um mestre, se sentar em qualquer lugar, principalmente com gente que eles consideravam imundas, pecadoras, gente que para eles eram desqualificadas para se sentar com o mestre, para ouvir a lei de Deus. Eles questionavam como é que Jesus senta com gente que não é do nosso meio. Como é que ele atende gente que faz mal para o nosso grupo? Como é que Jesus senta com esse tipo de gente? Sabe por que os religiosos eram assim? Porque para eles só tem direito de sentar à mesa ou se sentar próximo de um mestre quem cumpre os ritos religiosos, quem está em dia com a padronização religiosa dos fariseus. Porque eles se achavam, a gente já disse isso várias vezes aqui, mas é sempre bom repetir. Eles se achavam os puros, os santarrões. Eles se achavam perfeitos, dignos de se sentarem à mesa de Deus. Então, quem que sentava com eles? Os nobres, os puros, principalmente os que aderiram à sua doutrina. Segue a nossa cartilha, aquilo que nós entendemos de reino de Deus. Se as pessoas pensarem igual a gente, sentam com a gente. E Jesus sentava com qualquer pessoa. Eu digo isso porque você quer mesmo conhecer um religioso em potencial? Quer conhecer? É quando a sua visão e a sua doutrina são mais importantes do que as relações e do que as pessoas. Você quer conhecer um cara ou uma mulher que é um religioso em potencial? É quando as suas ideologias são mais importantes do que o ser humano. Mas o que é legal a gente estudar as parábolas, por exemplo, é que as melhores parábolas de Jesus nascem de um embate, de uma resposta a um religioso. Como, por exemplo, a parábola do bom samaritano que nós tratamos aqui. Se você não assistiu, procure nas lives anteriores aqui, você vai encontrar uma série de pregações sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, que é uma parábola fantástica, nasceu de uma discussão entre Jesus e os fariseus. Aliás, os fariseus tentando colocar Jesus à prova. Então, já que eles estão tão bravinhos, chateados com Jesus, que quebrou as regrinhas deles, eles que estão cheios de razão, Jesus então, como um bom mestre, propõe a eles uma parábola. E digo para você, a parábola
de Lucas capítulo 15 é uma parábola brilhante. Até porque, para mim, ela é o resumo de todo o Evangelho. Mas eu preciso aqui contextualizar, porque é bom, a gente quer levar você ao crescimento. Nós não estamos falando aqui, do capítulo 15, de 3 parábolas, mas de uma parábola só, com 3 histórias. A parábola nasce não por causa do filho mais novo. A parábola, ela nasce devido ao murmúrio do filho mais velho. Bom, a pergunta então fica, por que Jesus contou 3 histórias? Vamos lá. A primeira história que Jesus conta é da ovelha perdida. E ele faz a pergunta para o fariseu: qual de vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai atrás até encontrá-la? A segunda história dentro da parábola é a dracma perdida. Aí Jesus faz outra pergunta: qual mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma, vai toda a casa até encontrar? E conclui com a parábola do filho pródigo. Parece de fato ser 3 parábolas, mas não é. É uma parábola só. Jesus está dando uma sequência de pensamentos para colocar os valores dos religiosos na mesa. Jesus agora, percebendo que eles estão murmurando, Jesus vai colocar o que de fato eles amam na mesa. Jesus vai fazer o religioso se enxergar. Jesus vai expor o que o religioso prioriza. E, por consequência, o que os religiosos valorizam. Por que uma ovelha na parábola? Vamos descobrir o que a ovelha representava naquele contexto, inclusive para o fariseu. As peles e as lãs das ovelhas, por exemplo, elas eram usadas como intercâmbio comercial. Elas eram usadas como pagamento de tributos. O leite e a carne da ovelha é até hoje usado como alimentação. Então, é muito comum compra e venda de ovelhas para abastecer a alimentação naquele contexto. E até hoje. Agora, o que tem muito valor na ovelha é a sua lã. A lã, principalmente, era a fonte de renda dos seus criadores. Porque eles vendiam a lã das ovelhas. Então isto está falando de bens, de recursos monetários, de valores. Agora, por que uma dracma perdida na parábola? Dracma era uma moeda grega que circulava naquela época, de prata, que tinha o mesmo valor, um valor equivalente ao denário romano. Por exemplo, a dracma e o denário, eles eram equivalentes entre si no seu valor, que era o valor aproximado do trabalho de um dia de um trabalhador. Aqui no Brasil, por exemplo, o preço médio do dia de um trabalhador é R$50, entre 50 e 60 reais. Então vamos imaginar que o denário e a dracma valiam R$50. Então qual de vós, tendo R$500, perdendo 50, não vai à casa para achar? Claro, só tem 500, perder 50 para quem só tem 500 é muita coisa. É um dia de trabalho. E Jesus faz essa pergunta. A dracma, ela valia esse dia de trabalho e Jesus coloca então, olha que interessante, os 2 produtos na parábola, porque são 2 produtos monetários. Jesus estava escancarando o que realmente os religiosos amam, o dinheiro. No capítulo 16, por exemplo, Jesus continua o diálogo e ele conta a parábola do administrador de bens. Depois se você ler Lucas capítulo de número 16, e Lucas, ele chega à conclusão que os religiosos, com que os religiosos realmente se importam. Lucas 16, 14, Lucas vai dizer assim, os fariseus, ouvindo isso, zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Jesus diz, qual de vós, qual mulher que perdendo ovelha, porque ovelha é recurso monetário, perdendo dracma, porque dracma é recurso monetário, qual de vós que perdendo um recurso não corre atrás?
Porque Jesus conclui as histórias dizendo, haverá muito mais festa. Então Jesus não está se comparando. Eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte, muita gente usa essa parábola dizendo que é Jesus atrás da ovelha, porque Jesus, mesmo que ele tenha 100 ovelhas, se ele perder uma, ele deixa as 99 e vai atrás de uma, e não está de todo errado. Mas eu estou dando para você o contexto da parábola. Porque o contexto da parábola é um embate com o fariseu que ama dinheiro. Então Jesus coloca a ovelha e uma dracma, que são valores monetários, para colocar em xeque-mate agora o que de fato religioso ama. Jesus fala de perder porque quem ama o dinheiro e perde faz de tudo para recuperar, assim como eram os fariseus. A pergunta de Jesus se dá, qual de vós que perder, é para saber, por saber qual é a causa, os valores que eles davam ao dinheiro. E eles, religiosos, faziam qualquer coisa por dinheiro. As Escrituras vai dizer que até as viúvas, que eram as mulheres pobres, eles usavam para granjear recurso. Perder ovelha é perder lucro para essa parábola. Perder dracma é perder recurso na parábola. Jesus agora, na última história, que ele vem falando sobre a ovelha perdida, ele põe a dracma perdida, e ele vai concluir com a última história. E na última história, sobre o filho pródigo, ele tira o recurso monetário e põe em cena uma pessoa, um jovem, na história. E pior, é um jovem que desperdiça recurso. Não é um jovem que fica atrás de recursos, é um jovem que desperdiça recursos que eles, fariseus e religiosos, tanto amavam. É por isso que tem muito líder religioso fariseu, porque amam o dinheiro. As pessoas são fonte de lucro, como disse o apóstolo São Paulo. Jesus está dizendo para eles que eles se alegram em ter reencontrado os recursos, a ovelha e a dracma. Qual de vós, encontrando a ovelha e a dracma, não faz uma festa para comemorar o que foi perdido e agora foi achado? Mas eles murmuram, porque agora é uma pessoa que foi achada. Ah, que parábola! Os fariseus se alegram que uma ovelha, recurso, foi recuperado, que uma dracma, dinheiro, foi recuperado, mas eles murmuram quando uma pessoa é recuperada. Gente, pessoas, seres humanos, para o religioso, têm menos valor que dinheiro. Gente para religioso é mais um. Sim, religioso ama as coisas, porque as coisas pode fazer negócio. Com coisas você pode manipular os recursos, com pessoas não dá. Com gente não dá para você manipular lucro. Gente não dá lucro. Porque no reino de Deus, gente tem que repartir o lucro. Por isso que eu amo esta parábola. Jesus coloca o indivíduo que desperdiça recurso na conclusão da parábola para dizer, é por isso que vocês estão murmurando. Porque vocês amam dinheiro, vocês amam as coisas. É por isso que eu não posso sentar com um pecador, não posso sentar com alguém que está sofrendo, com alguém que para vocês são imorais, porque eles para vocês pouco importam. É por isso que normalmente quem quer lotar igreja não está pensando em gente, mas no recurso que as pessoas podem trazer. Lideranças religiosas que a vida deles, ou a vida delas, é trabalhar para o número de pessoas, é porque eles não amam as pessoas. Eles estão preocupados com que os recursos que essas pessoas vão trazer para eles. Para os religiosos, pessoas são apenas planilhas de Excel. Pessoas são números a se alcançar. Jesus mostra na parábola que ele ama as pessoas, diferente dos religiosos que amam o benefício. Eles estavam murmurando
por ver Jesus sentado com gente. Eles estavam condenando o mestre porque o mestre se sentou para falar com o pecador. Isso é surreal. Como pode mulheres que se dizem amar a Deus e murmuram porque Jesus está sentado com gente, sendo amigo das pessoas? Para mim isso é surreal. Agora, eu não estou falando aqui que é errado, que você não pode frequentar um templo, uma igreja, que é errado você ter igreja grande. Isso é consequência. Mas mais importante que tudo isso são as pessoas. Mas eu não estou falando do religioso lá. Agora é que eu chamo a sua atenção. Eu não estou falando do religioso acolá. Eu estou falando do religioso que habita em mim. Eu aprendi uma coisa: se eu leio a Bíblia e não me reflito nela, eu não li a Bíblia, eu li um livro. Eu não estou agora aqui condenando aquele religioso. Vamos nos olhar no espelho. Vamos olhar o religioso que existe em nós. A Bíblia precisa ser refletida na gente. Então, nós precisamos aprender que nós temos vestígios de religiosidade em nós. Pouco ou muito, mas nós temos vestígios religiosos em nós. Então a pergunta desta live hoje seria: como vencer a religiosidade que habita em mim? Este diálogo inicial de Jesus com os fariseus nos ensina algumas coisas. Uma delas é: não trate as pessoas pela sua aparência. Porque pessoas são pessoas. A gente sempre coloca um mas. Nós colocamos um acréscimo. Mas ele é pecador. Mas eles não se vestem como a gente, ou como devem. Mas eles frequentam lugares estranhos. Mas eles lutam por uma causa que eu não luto. A gente sempre coloca um mas diante das pessoas. Julgar pela aparência pode nos fazer demonizar aquilo que Deus está fazendo. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, Jesus afirmou que ele estava na pessoa em que o religioso desprezava. Um samaritano para o religioso é gente desprezível, gente imunda. Jesus disse para o fariseu: eu estou representado no samaritano. O problema é que ainda achamos que Deus está no cara de terno e gravata no púlpito de uma igreja apenas. A gente ainda pensa que Deus está em quem profetiza ou fala em línguas, porque está bem vestido. Os fariseus murmuravam como quem quer dizer: Deus não anda com esse tipo de gente. Por que o Jesus, que diz filho de Deus, está sentado com esse tipo de gente? Jesus não anda, Deus, o Pai, não anda com esse tipo de gente. Vamos pôr uma coisa na nossa cabeça. Jesus não veio para crente. Jesus não veio para evangélico. Jesus veio para as pessoas. Estes dias, um pastor famosinho da internet, um pastor coach, cheio de seguidores, afirmou nas suas redes sociais que lugar de homossexual, ele usou a expressão gay, é no clube e não na igreja. Esses dias eu me choquei com a sinceridade da resposta de uma prostituta a um pastor, num livro que eu li. O pastor perguntou para uma prostituta, em atividade: qual é o último lugar que você iria? Ela respondeu de bate-pronto: uma igreja. Sabe por quê? Porque a igreja religiosa tenta selecionar quem entra. Os pecadores não querem mais entrar na igreja, porque os religiosos determinaram quem entra
e quem não entra, quem pode ficar e quem não pode. Sim, senhores, esta parábola revela que eles murmuravam porque Jesus aceitou as pessoas que eles desprezavam. Eles selecionaram que tipo de gente Jesus tinha que conversar. Jesus seria o primeiro a dizer: entra aqui, homossexual. Entra aqui, prostituta. Viciados, entram aqui na minha casa. Ele ama as pessoas. E não é função do Elter ou de denominação nenhuma converter as pessoas. Nós cuidamos das pessoas. Quem converte as pessoas, se é que em alguns casos precisa de conversão, quem converte as pessoas é o Espírito de Cristo, pelo poder da relação, do relacionamento. Em Lucas capítulo 14, verso 16, é muito claro isso para mim. É narrado a parábola das bodas do Cordeiro. O rei mandou chamar, segundo Jesus, os convidados para a festa, mas os convidados deram desculpas, porque estavam preocupados com o quê? Com as coisas. Casei, comprei uma fazenda, tenho que olhar o carro que eu comprei na concessionária, não vai dar tempo de eu chegar, porque eu tenho que dar uma passada na praia. Não foram. Então, o rei disse, Jesus contando a parábola: sai agora então, já que eles não querem, tragam para mim os cegos, os coxos, os desvalidos. Mas eles trouxeram os servos e disseram: mas a casa tem lugar ainda. E Jesus falou assim: volta então para a rua. Vamos para onde agora? Vai para os becos, vai para os valados. Quem são as pessoas que ficam em becos e valados? Viciados, prostitutas. Vão nos becos e tragam para cá. Encham a minha casa, porque eu quero ver pessoas. Eu gosto de gente. Enquanto religiosos ficam selecionando quem entra, Jesus diz: deixa entrar. Todo tipo de pessoa, deixa entrar. Ah, fariseu, para de murmurar, porque as pessoas que Jesus ama, você odeia. Lucas 14, você pode ler. Jesus, nessa história toda, vira para o religioso e convidou ele para comer. Lucas 14, depois você lê, um capítulo antes. Jesus olha para o religioso e disse assim: isso aqui é fantástico. Não dê uma festa para os ricos, para os seus amigos, para a sua família. Porque eles podem te recompensar dando a você também uma festa. Dê uma festa para pobre, para doente, para esquecido, para desvalido. Porque este não tem como recompensar. Isto é amor. Jesus dizendo. O critério de Jesus não é a condição da pessoa, mas a disposição desta pessoa em entrar. Para Jesus é assim, ó: quer entrar? Você quer entrar? Mas eu não estou com vestes. Quer entrar? Eu estou sujo. Entra. Entra para a festa. Se você quer entrar, pode entrar. Esse é o convite de Jesus. O religioso diz: mas ele gastou tudo o que tinha. Ele não merece uma festa. É o filho mais velho dizendo do mais novo. Porque o mais velho é o religioso da parábola. Ô pai, ele não merece estar aqui. Não merece festa. Ele não merece esta recepção. Esse cara aí, ele desperdiçou bens. Ele gastou o dinheiro da família. E o pai fala: meu filho, você está preocupado com dinheiro, com bens. Eu estou preocupado com a vida dele, porque o pai ama pessoas. O pai responde: filho, não vamos praguejar o dinheiro que perdemos. Vamos celebrar a vida do seu irmão. Que parábola fantástica. O religioso contabiliza o que terá em troca. Religioso costuma depositar nas pessoas para depois sacar. Ah, eu fiz tanto por ele e ele não me correspondeu. Então você não fez por ele, você fez por si. Você ama a si mesmo. Se você faz pelos outros esperando que os outros façam por você, você ama você mesmo. Você não ama o outro. O religioso está contabilizando. Peraí, o senhor não me deu um cabrito e deu um boi pro cara? O pai vira para ele e fala: filho, para de se preocupar com o boi. Tudo é nosso aqui. Vamos celebrar a pessoa. Para Jesus,
pessoas são pessoas e não objetos de negócio. Para Jesus, pessoas não são ovelhas nem dracmas, pessoas são pessoas. Então você que foi descartado pela religião, você que foi tido como um pecador, excluído das relações, te abandonaram. Meu convite para você hoje, entra na casa. Não tenha medo dos religiosos. O Pai te defenderá. Pode entrar. Ele tem uma festa preparada para você. Você pode estar dizendo assim, eu não tenho condições, Elton. Meu pecado foi muito grande. Eu digo para você, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aliás, a graça, por definição, é injusta. Porque a graça dá presente para quem não merece. A graça abre porta para quem precisava ter porta fechada. A graça abraça aquele que precisava de uma surra. A graça, por definição, ela é injusta. Mas é pela graça que nós somos salvos. Aleluias. A festa de Jesus é para todos. Inclusive para você que foi rejeitado. Ele comprou com o seu sangue todos os povos, línguas, tribos e nações. Aleluias. Então, não que ser religioso não descarte as pessoas porque elas são descartáveis. Religioso, ele descarta as pessoas porque as pessoas são produtos. Então, cuidado. Cuidado. Não descarte as pessoas pela sua aparência. Olhe para dentro de você e hoje e veja se nós não somos um religioso em potencial. Uma outra verdade, eu já concluo, o Evangelho de Jesus é mesa e não ritos. Os religiosos estranharam Jesus sentado com caras, com pessoas que não merecem estar na mesa. Que merecem, as pessoas só podem estar na mesa se cumprir os ritos. Mas para Jesus, a mesa é muito mais importante que os ritos. Eu falo isso porque os religiosos estragaram a definição da comunhão. Se estiver fora dos ritos deles, não é de Deus. Tem que ficar no meu padrãozinho. Que se não for no meu padrãozinho, não é de Deus. Sai daqui. Metodotizaram a fé e os relacionamentos. Se não segue as regras, não podem fazer parte do povo de Deus. Jesus gosta de mesa, religioso adora templo. Jesus atende a todos, religioso se relaciona com os que ele anda, só com aqueles que ele anda. Jesus prega com a vida, religioso prega impondo sua doutrina. Para o fariseu, o lugar de Jesus estar ensinando é no templo, e ensinando não para pecador, ensinando para justo. E não conversando numa mesa com pecadores. Eles estão murmurando porque Jesus está errado. Onde é o lugar do culto a Deus? O templo? Não. Onde tiver alguém precisando de você, ali é um culto. Eu gosto muito da definição do Bregantin, quando ele disse, um pastor muito querido, ele diz, para mim ceia é sentar na padaria com um amigo, e o meu pão é o pão com manteiga, e o meu cálice é um café com leite. É isto. Deus coloca a compaixão acima dos rituais. Leia aí na sua casa, Oséias capítulo 6, Mateus 9:13, Mateus 12:7, leia. Eu não estou dizendo que se reunir em algum lugar, numa igreja, ter um corpo eclesiástico está errado. O problema é que muitos rejeitaram o culto de Jesus porque não está sendo no lugar que ele determinou ser. O problema é que eles condenam o culto dos outros porque os outros não estão cultuando como eles acreditam que Deus recebe culto. Em João capítulo 4, por exemplo, houve um diálogo entre uma mulher e Jesus, que é a samaritana,
E uma das discussões emblemáticas naquele diálogo é: adorar a Deus em Jerusalém ou em Samaria? Jesus respondeu: não é nem em Jerusalém, não é nem em Samaria, mas é aqui e agora. É na nossa simples conversa que nós estamos adorando a Deus. Não é lá nem acolá, é aqui, é agora. Eu vim aqui dizer para você que pode ser agora, aqui nessa live. É um culto a Deus. Adoração a Deus é num aconselhamento, é num abraço, é numa conversa qualquer, é num diálogo com o filho. Vou dizer para você, a ceia do Senhor, que é importante na comunidade, o pão, o vinho, claro, relembrarmos a morte e a ressurreição de Cristo, mas a ceia do Senhor, por exemplo, ela é a tua mesa do almoço, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. É o café da manhã que você toma com sua família, com o seu cônjuge e também com seus filhos ou com um amigo. Nós estamos em culto o tempo todo. Jesus está dizendo para aqueles fariseus: eu estou sentado aqui com pecadores, eu estou num culto com eles. Mas os religiosos murmuram porque aqui não é lugar de culto. Aqui não é lugar. Esse tipo de gente não é ovelha de Jesus. Essa conversa aqui não é pregação. Jesus está estragando as nossas regras, as regras da religião. Para eles, aquela conversa não é pregação, gente. Tem pregações que são muito mais calorosas num bate-papo do que num púlpito de uma igreja. Por que eles ritualizaram templos? Eles ritualizaram as coisas, santificaram o púlpito. E o pior, tudo para eles é santo, menos as pessoas. As pessoas são demonizadas. Um dia uma senhora chegou para mim e disse assim: tem pecado no púlpito. Eu olhei e falei assim, eu queria dizer, mas não disse, eu só pensei: minha senhora, tem pecado em todo lugar, inclusive em mim. Essa ritualização, essa santificação de lugares em detrimento das pessoas é um crime contra Deus. Bom, enfim, eu paro por aqui, tinha muita coisa para falar. Deixa para a próxima live. Espero você. Na próxima live nós vamos falar sobre o filho mais novo.